Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao sábado antes da Epifania. Eu quero acolher você que está comigo agora no YouTube. Deus te abençoe. Deixe pelo menos um likezinho aí quando sair. Se tiver vermelhinho aí a palavra inscrição, aperte. Venha caminhar comigo. Se quiser alguma oração, que a gente pode rezar por você, coloca aí embaixo. Você não está sozinho. Deus está dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus. Encontre uma conversão, uma mudança de vida dentro de você. Ninguém muda ninguém. Só você muda você mesmo. Com essa liturgia eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vai rezar a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Rezaremos hoje na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo de 14 ao 21. Caríssimo, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe um pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasce de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós não sabemos, somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. E nós estamos como verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. O Evangelho de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente e também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe diz aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus.
Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos na primeira epístola de João, no capítulo 5. E João diz: se você pedir alguma coisa a Jesus, vai se realizar de acordo com a vontade dele. Ele nos escuta, ele nos ouve. Hoje, Mateus, no capítulo 7, vai nos recordar esse mesmo pensamento da primeira carta de João. Pedi e vos será dado. Batei e a porta se abrirá. Até quem não tem, quem não vão à igreja, estão pedindo a Deus uma graça. Temos que pedir. Pedir como, diácono? Pedir com confiança em Deus. É o primeiro passo. Acreditar que Ele pode te dar aquilo que você deseja. Então, fale sempre, como falou aquele leproso: se o Senhor quiser me curar, serei curado. Agora, preste atenção. Não seja supersticioso, nem supersticiosa. Coloque em primeiro lugar a sua fé. Mas a sua fé não é em alguma coisa não, nenhum objeto, nem no ritual. A sua fé tem que ser em Deus, nosso Salvador. Deus vai fazer o que você pediu, desde que esteja dentro da sua vontade santíssima. E Deus, Ele sabe tudo de mim e de você. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. É o que confirma para nós o Salmo de hoje, o 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Ele ama a mim e a você. E a prova está aí no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós estamos acabando esse período de Natal, né? Termina com o batismo de Jesus, agora na segunda-feira. Domingo já é o domingo da Epifania do Senhor. Segunda-feira é o batismo, termina o tempo de Natal, começaremos um tempo comum. Já nos aponta o tempo onde a gente vai participar da missão de Jesus. E dentro do tempo do Natal, antes da Epifania, foi dado o início dos sinais. Os sinais de Jesus em Caná da Galileia. E esse primeiro sinal foi as bodas de Caná. Primeiro sinal de Jesus. Primeiro milagre que ele realizou em público. A igreja tem uma liturgia que divide os tempos ao longo do ano. Nós temos um tempo do Advento, o tempo da Quaresma, temos o tempo das solenidades e temos um tempo maior que é o tempo comum. Nós vamos entrar nele agora. É um tempo que a igreja vai falar da vida comum que viveu Jesus durante esses 3 anos aqui na terra. Ela fala de Jesus atuando no meio do povo, pregando, fazendo curas, muitos sinais do seu amor. E a gente começa a iniciar uma vida missionária com Jesus, aprendendo passo a passo com Jesus. É a igreja que nos prepara para vivermos esse tempo comum, esse tempo de esperança, para nós crescermos dia a dia com o Mestre, que é Jesus. O livro de Apocalipse, ele fala uma grande celebração de Cristo com sua esposa, a igreja. Tudo isso é para dizer que a terra e o céu precisam se casar. E quem é o noivo, diácono? Não sabe, o noivo é Jesus. E a noiva? A igreja. Nós somos igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Jesus chama Maria de mulher. Mas para fazer referência ao livro do Gênesis, lá no capítulo 3, quando Deus disse: colocarei inimizade de ti e a mulher. E lá no Apocalipse, no capítulo 12,
vai dizer, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés. Maria está com a esposa de Deus, que se casa com a terra. É através de Maria que nós somos noivo de Deus, com a igreja. E João diz, Maria, ela estava presente na preparação da festa, depois que chegou os convidados, Jesus e os seus discípulos. E o vinho veio a faltar, e aqui está uma imagem minha e sua. O vinho, ele nos mostra a imagem da alegria, a imagem do Espírito Santo. A gente planeja, mas em algum momento vai faltar alegria, vai faltar paz, vai faltar fé, e aquilo que dá sentido à vida vai faltar. Aí eu e você, como Maria, temos ela como intercessora para levarmos os nossos pedidos a Jesus. Essa é a nossa atenção. Maria nos mostra o caminho que nos leva a Jesus. Jesus ensina aos serventes até a ter fé. A fé que a mãe dele tinha nele. E essas talhas que estão ali cheias para colocar água, é a talha da purificação judaica. Nós temos que encher as nossas talhas, as minhas talhas, as suas talhas, fazer parte e entrar em comunhão com Deus. E a igreja precisa das talhas para nós enchermos. Hoje em dia, que talhas são essas hoje? O dinheiro, a igreja precisa pagar as contas dela. Então seja um ofertante, seja um dizimista. A igreja conta com o seu milagre. Faça a sua parte. Vivemos da providência divina. Quem reza, quem tira água, quem batalha, quem ajuda, sabe de onde vem o milagre. Jesus, ele é a melhor parte para mim e para você. Ele é a esperança de um vinho novo que está guardado. O vinho da graça, o vinho do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.